Olá, corvos do além, bem-vindos a mais um episódio na qual vamos falar de muitas questões sobrenaturais, a começar a falar pelo casal mais sobrenatural da história, Ed e Lorraine Warren. Quem já não ouviu falar desse casal, né? E da influência que eles tiveram sobre a franquia de filme Invocação do Mal. Sim. Só que hoje nós não vamos falar das franquias, não vamos falar dos filmes, nós queremos falar do casal, falar de cada um deles. E antes de se tornar o casal Warren famoso, como que foi a vida deles? Sim, porque nós queremos até trazer outros vídeos, outros episódios para falar do filme, para falar das histórias reais embasadas, que embasaram os filmes e também os livros, né, que geraram também polêmicas, mas nós pensamos assim, bom, para a gente falar dos livros, dos filmes, a gente tem que saber das bases. Então hoje vamos falar sobre eles, sobre a história, o que eles influenciaram no meio paranormal, sobrenatural e até religioso, considerando também que no período que nós vamos retratar aqui, da qual eles começaram esse trabalho, foi um período, décadas atrás, né, de muita influência do sobrenatural. Sim. Então, vamos começar. Nós fizemos aquelas nossas pesquisas, assistimos muitos vídeos, lemos livros para trazer para vocês não só o que todo mundo já conhece, mas também o que a gente pensou sobre. Então, vamos começar pela história do Ed Warren. O Ed Warren, ele nasceu em 1926, numa cidade chamada Bridgeport, em Connecticut. O Edward, né? Uhum. Ele, desde pequeno, isso é uma coisa interessante, Cris, que as pessoas tendem a pensar que sempre a parte mais mística do casal era a Lorraine. Eu também achava isso, até pesquisar mais a fundo. Exato, mas na verdade, o Ed, desde criança, ele via fenômenos na casa dele, ouvia passos, ouvia vozes chamando, via fantasmas, e ele falava com os pais que não aceitavam isso. Tanto que uma vez, e isso é uma coisa importante, ele ouviu o pai dele conversando com um padre sobre um exorcismo, né? Que tinha uma ideia de fazer com o filho. E ele foi crescendo. E aos 16 anos, ele conheceu a Lorraine. Sim. Porque ele trabalhava num teatro chamado Colonial. Trabalhava como atendente, ela frequentava com a mãe. Quando eles se viram, houve aquela atração, mas aos 17 anos, ele se alistou na Marinha. Sim. Que era aquele período de guerra, né? E foi para a guerra, só que numa das licenças da guerra, ele voltou e casou com a Lorraine. Casaram jovens, Casaram né? jovens. Ele tinha 18 anos quando se casou e foi passando o tempo, né? Tiveram uma filha em 1951, a Judy. E a partir disso, a vida deles começa a tomar um rumo. Até então, era um casal comum. Sim, sim. Eles se conhecem muito jovens, e a gente está falando aí de 1930, 1940, né, um bom tempo atrás. E Lorraine, antes de conhecer o Ed, ela foi criada em escola de freiras, né? Então a gente vê que aí já tem uma influência, né, religiosa, embora ela também teve lá as suas questões com o meio e com as freiras, porque nessa época ela diz, né, afirmava que ela já via energias, ela não via espíritos ou entidades e tal, ela via a aura das pessoas, ela via a energia das pessoas, e ela chegou a contar para as freiras que via isso, e ela foi bem criticada, a ficar quieta, a não falar sobre isso e tudo mais. E quando ela conheceu o Ed também acabou contando para ela as experiências que ele tinha na infância, então ela foi se sentindo assim, tipo, à vontade. Eles começaram a trocar essas histórias... Até era algo em comum, né? Sobrenaturais. Ela, de uma certa forma, ela tinha um certo ceticismo, depois que já se tornou adulta, né? Sobre essa questão de fantasma, porque, como a gente estava falando, como você falou, a gente acha que a Lorraine, como uma médium e tal, ela que tinha mais experiência desde um passado, e não.
o Ed também Sim, tinha. sim. E a gente vai vendo no decorrer da história, né, depois que eles se unem, se casam em 1945, o Ed começa a pintar quadros, né? Sim. Então ele cresceu com esse fascínio dos fenômenos que aconteciam, até porque o pai dele negava. Ele dizia para o pai, eu estou vendo uma bola de fogo, eu tô vendo passos, eu estou vendo isso. Até que teve uma vez que uma mulher apareceu para ele, né, um fantasma, e o pai dizia, não, para tudo tem uma explicação racional. E aquilo foi sendo jogado para debaixo do tapete e acabou gerando nele essa curiosidade de saber e buscar esse sobrenatural e o que era isso. Aí conheceu Lorraine, que tinha também essas questões de ver energias e tudo mais, então deu match. Sim, inclusive, uma das formas do Ed extravasar essas experiências que ele tinha foi através da pintura. Porque em 1951, quando eles têm uma filha, Judy, ele se inscreve numa escola de artes para desenvolver melhor isso. E começou a pintar casas assombradas, e ele colocava fantasmas assim, e através disso ele começou a ter contato com os donos daquela casa. E foi uma época na vida deles em que a arte e a venda desses quadros foi uma coisa muito importante para a sobrevivência deles. Eles começaram a viajar, né? E ele acabava sabendo, através dos jornais, através de notícias, né, cidades pequenas, que uma casa estava com notícias de assombração, uma outra ali, então ele ia lá, via a casa, pintava, porém, num livro que eu li da história deles, diz que ele não era bom vendedor, ele pintava. Sim, ela era melhor. E aí, ele dizia para Lorraine, que a Lorraine, com o jeito dela, conseguia convencer a família de comprar os quadros. E eu acho curioso porque ele sabia que a casa já era assombrada conforme as notícias. E aí ele pintava a casa com os fantasminhas ali, né? E dava para Lorraine, junto com a Lorraine, ia lá para o dono da casa, para os donos da casa vender aqueles quadros. Eu lendo sobre isso, né, fiquei pensando, falei, nossa, mas a casa já está assombrada, segundo, né? A pessoa de repente está tentando lidar com aquilo, e aí ele pinta aquilo com um fantasma. E o fantasma não era coisas monstruosas, né? Era os fantasminhas e tal. E eles começaram a vender os quadros, então eles viajavam, né, pela estrada, ele pintava, ela ia vendendo, até que eles começaram a ficar conhecidos. Porque eles tentavam ajudar também, conforme eles foram sabendo desses fantasmas, eles começaram a sentir a necessidade de ajudar aquelas famílias, até porque eles lidavam com esses fenômenos, né? Sim, então eles começaram entrando na história do sobrenatural dessa forma, né? E as famílias viam que eles falavam disso porque naquela época era muito difícil. Se hoje já é difícil, naquela época encontrar pessoas com quem você pudesse falar, olha, minha casa tem assombração. Era um tabu, né? Eu acho que tem um fantasma. Você era tido como louco, né? Hoje já é difícil, naquela época pior ainda. Então, acredito que as pessoas foram vendo neles um auxílio, como o Ed teve as experiências e a Lorraine também, então eles começaram a dar esse suporte. E daí eles foram sendo conhecidos e começaram a ser chamados para entrevistas televisivas. Inclusive, em 1952, eles formam uma sociedade de pesquisas, né, para, de certo modo, tornar essa questão mais profissional, no sentido de um instituto. Embora o instituto mesmo, ele tenha sido mais um respaldo teórico, né, técnico ali, mas não no sentido de pesquisas científicas. Sim, era mais uma forma de registrar, documentar o trabalho deles, as pesquisas, das histórias deles, do que efetivamente um centro de pesquisa científico. Não era isso, né? Como a gente pôde ver. Mas então a gente já está falando de 1952, né?
E a partir daí, eles começam então a dar várias entrevistas, e aí a base deles de lidar com os fenômenos é embasado no catolicismo, na Igreja Católica. E eles começam então a tentar auxiliar essas pessoas através de técnicas, embora eles tentassem também ajuda junto à igreja, em alguns casos, mas oficialmente não se tem nenhum registro, nenhuma declaração da igreja de ter trabalhado com eles em conjunto. Sim. Tanto que tem nos livros, né, relata que eles tinham padres que eram mais amigos, mais Sim. próximos, Sim. e que quando o bicho pegava mesmo, e a igreja não dava nenhuma autorização, então eles chamavam esses padres mais amigos. Sim, e eles usavam métodos bem cristãos, né, para lidar com esses demônios, fantasmas, enfim, com esses seres. Então, através de orações, terços, água benta, bem característico mesmo. E sempre com um viés, além desse viés cristão, muito separado, muito maniqueísta. Bem maniqueísta. A gente tem que contextualizar que a gente está falando de 1950 a 1960, né? Eles, enquanto cristãos, ainda de um período bem conservador, Sim. né? A gente estava até vendo outro dia a entrevista do neto deles, né? Que já tem uma visão assim um pouco mais ampla. E a gente não está querendo dizer aqui que é o certo ou que é errado, porque a gente está contextualizando uma época. Então, para eles, quando eles viam um fenômeno, eles já deduziam, entre aspas, deduzir, né, que a gente vai falar aí das sensibilidades e tal, que aquilo era algo demoníaco. Muito lá no começo, eles nem achavam a possibilidade de ser um espírito ou um ser, isso vem depois. Sim. Então, eles já deduziam que era, no caso de possessão, no caso de alguém estar ali possuído, normalmente era visto como algo demoníaco. E aí já levava para um lado bem cristão, de bem e mal, e de que se aquilo estava acontecendo é porque a família e as pessoas deram abertura, fizeram alguma coisa errada, bem dentro daquele conceito Sim. cristão e bem conservador. Existe uma coisa que aconteceu que ainda reforçou mais, em que os ajudou na questão de fama, que foi o lançamento do filme O Exorcista, em 1973. Sim. Por quê? O filme fez um tremendo sucesso. Então, possessão demoníaca, tudo isso, né, ficou assim, na pauta de toda a mídia. E o casal que lidava com isso, os Warren, aí que eles estouraram em sucesso. Quem você vai chamar? Ghostbusters? Não, casal Warren. Exatamente. Então, e aí também tem uma questão, né, Wagner, do ponto de vista psicológico, que aí lança o filme do Exorcista. Sim. Até então... Que também tem um padre, né? Que também é pautado padre, no catolicismo. E, por vezes, naquele período que a psicologia, por exemplo, a psiquiatria também estava galgando novos conhecimentos da saúde mental, então as pessoas foram vendo, a pessoa está tendo isso, então isso é algo demoníaco. É uma possessão. É uma possessão. Então, vem muita sugestão, né, através dos filmes e tal. Então se é possessão, vamos chamar a igreja. A igreja não resolve, vamos chamar quem? O casal Warren, né? E aí, então, eles passaram décadas fazendo esse trabalho de receber esses casos e tentando ajudar dentro das suas práticas paranormais. Agora, depois que eles se casam e entram nessa fase, a Lorraine, ela que é vista como a médium, né? Mas a psíquica, né, psyche. Talvez por aquele jeito que ele dizia que ela tinha para vender os quadros, que ela tinha um jeitinho meio que conquistava as pessoas assim, ela acabou sendo esse carro-chefe diante do público, né, ele ficava com uma parte mais ali na retaguarda. A gente lendo as obras, né, lendo o livro, vendo a história, claro que a gente não está aqui para dizer se eles eram A, se eles eram B, embora já existem registros, né, das polêmicas que a gente está aqui já começando a comentar, mas ela tinha mais o papel da sensitiva, que ia no lugar e sentia e via, né, e inclusive tem também nos livros e também em registros e depoimentos de pessoas que ela realmente percebia e sentia as coisas, enquanto o Ed ficava com a parte mais
técnica, vamos dizer assim. Sim. Né? Embora ele tenha visto na infância, tido experiências, depois, na história deles, a coisa parece que inverteu. Ele ficava com gravações, com essa parte toda, mais técnica mesmo. E também uma parte técnica no sentido de fazer as orações, o exorcismo, essa parte mais de execução, enquanto a parte mais sensitiva ficava com a Lorraine e os dois, claro, trabalhando ali, a intenção de tirar, né, aquele problema dali, a assombração dali. Com relação ao apoio da igreja, o que a gente falou, não tem nada assim registrado oficialmente, né? E aí nós temos alguns casos que acabaram virando livros, que acabaram virando filme, na qual eles teriam atuado, casos mais famosos. E claro, a gente não vai entrar aqui hoje nos pormenores dos casos em si, que a gente quer trazer isso para outros vídeos, mas casos que por vezes se dizia que eles ajudaram muito e depois foi ver que não foi tanto assim, outros que eles tiveram maior participação ou até auxiliaram, né? Então tem aí controvérsias, mas também registros também nos próprios reais. Relatos, né? Sim. Os relatos que eles contam, os relatos que os parentes, né, das pessoas envolvidas no caso, às vezes não batiam, né? Então, tem muito disso. A trajetória deles é muito pautada tanto em quem acredita muito, como quem não acredita. Então, tem essa... Sim, e aí a gente listou aqui alguns casos, né, que deu, por exemplo, o caso da Annabelle, né, que inspirou o filme Annabelle, o caso de Amityville, que foi um dos mais polêmicos e um dos mais graves, né, que eles também ali atuaram. A ideia da gente depois é falar um pouco desses filmes, contextualizar os filmes, mas hoje a gente quis trazer muito sobre o casal em si. Sim, o caso de Enfield, que é um caso de poltergeist, que aconteceu lá em Londres, né, que deu também origem aí à Invocação do Mal 2, que para mim depois de eu falar dos filmes, mas o Invocação do Mal 2 é o que eu mais gosto. Tem o caso da família Perron, que é do Invocação do Mal 1, que é da bruxa, né, sempre tem uma bruxa coitada que é a culpada, e aquele caso também muito famoso que chegou a ir para o tribunal, sim, né? Sim. Que é O Diabo me fez fazer, né? Que é o rapaz que afirma que ele matou estando possuído, que também conta no filme 3 do Invocação do Mal, né? Que ele foi até ao juiz dizer que estava possuído e tentaram isso como recurso, mas que depois viram que, né, realmente foi ali uma manipulação. Então, assim, existem muitas polêmicas e também se a gente parar para pensar, né, teve muitos anos, né, eles ficaram muitos anos trabalhando com isso. A gente não sabe até que ponto, no começo a coisa era ali mais séria, mais verdadeira, e depois com o tempo, com a fama, né, a fama é algo que se você não tem uma cabeça boa, você se deixa levar, e a gente ficou até pensando e conversando, né, eles começaram a viver muito vendendo os quadros dos fantasmas com as famílias, e parece que a vida deles financeira acabou indo por esse caminho também. Sim, total. Inclusive o museu que eles criaram em 1980, né? Verdade. Eles criaram um museu, eu sempre achei muito estranho, aí queria a sua opinião também. Eles diziam que todos os objetos amaldiçoados, assombrados, né, que eles pegavam dos lugares, eles resolveram criar um museu disso, levar para dentro da casa deles, num ambiente da casa deles, que até a gente vê no filme, na intenção de prender aquilo, né, de guardar aquilo para prender, deixar preso. Segundo eles, não adiantaria queimar, não adiantaria se desfazer daquilo, porque o mal poderia, de alguma forma, retornar. Então, eles guardavam, como eles guardaram a boneca Annabelle, né, numa caixa. Sim. E aí, de tempos e tempos, o padre ia lá e abençoava e tal. Só que, esses tempos, recentemente, teve um evento, acho que teve até aqui no Brasil,
e eles colocam a boneca em exposição nos eventos. Sim, sim. Então, como que é isso? Tudo bem que agora que os Warren, né, o Ed faleceu primeiro em 2006, né, de um infarto, e a Lorraine depois. 2019 faleceu. Então, os dois já não são mais vivos, né? E quem cuida hoje do legado deles, do negócio deles, vamos dizer assim, é a filha, Judge, e o genro, né? Tem o filho da Judge, o neto, que também tem um negócio, mas que quem toca lá aquele centro de pesquisa, que seria um centro de pesquisa, né? É a filha e o genro. O neto tem outra coisa, porque o neto não é filho desse genro, né? É um padrasto. Então a gente vê que tem uma coisa meio bem separada, assim. E eu entrei no site do centro de pesquisa e a gente vê, na verdade, que lá tem eventos assim, de assombração, cursos, não tem uma função de pesquisa científica, ou mesmo pesquisa dentro do caminho espiritual e tal, embora ele se predispõe ali a auxiliar as pessoas, né, que entram em contato dizendo que tem algum fenômeno acontecendo, tanto o genro e a Judge, quanto o neto também com o seu negócio. Eles chegaram a fazer uma escola de demonologia lá. Os Warren, né? Os Warren. O Ed e a Lorraine. Agora, esse museu fica na casa deles, tá? Sim. Então não teve um lugar separado. Você me perguntou o que eu acho disso. Eu não faria um museu de objetos amaldiçoados na minha casa, tá? Nem eu. Poderia alugar um lugar, né, específico para isso, um depósito, alguma coisa com todas as proteções? Poderia, mas na minha casa eu não faria. Também não, porque imagina, por isso que a gente questiona, será que tudo aquilo era mesmo, né? Porque primeiro, eles tinham uma criança pequena em casa, até no filme mostra um pouco isso, né, num dos filmes, e nesse último filme que vem agora, em setembro, já começa, né, falando desse museu, ou mostrando esse museu, que não pode tocar em nada, porque tudo é amaldiçoado. Então, pensa, você, que já enfrenta, eu trabalhei muitos anos antes da bruxaria da minha vida, já ali meio com um pezinho na bruxaria, eu trabalhei 8 anos com trabalhos de desobsessão, que aí basicamente, você lida com seres, né, complexos espirituais, a gente meio que compra briga, e nesses 8 anos, eu tive ataques, de ver, de ter fenômenos, né? Imagina você guardando na sua casa objetos que realmente são amaldiçoados ou que neles tem seres ruins, pode dizer outra coisa. Então, jamais eu faria isso. Também não. Então, assim, eu deduzo que ou eles limparam muito bem tudo aquilo, para não ter nada e não afetar mais nada, né? Ou boa parte daquilo não tinha. É difícil a gente saber o quanto de fato as coisas procedem ou não, porque tem muita informação contrária também. Então a gente vai ter as duas versões. A gente acaba mantendo em aberto porque é difícil tomar uma posição quando você tem tantas informações contrárias sobre eles. O que importa é que eles escreveram os livros, Sim. Eles trouxeram à luz da sociedade uma preocupação em lidar com esses fenômenos. Com fenômenos, casas assombradas, fantasmas, né? Todo esse tipo de coisa. Embora também eles tenham tido um peso muito demoníaco, inclusive a própria Tábua Ouija. Sim, por isso que a gente colocou ela aqui, porque ela foi o bode expiatório, né? Não que não pudesse acontecer, né? Mas assim, lendo os livros e as histórias, a gente vê que se tinha alguém com possessão, já se perguntava, alguém usou a Tábua Ouija aqui? Exatamente.
Então né? sempre era assim, alguma coisa, alguém fez errado, seja com a tábua, seja de alguma forma, e sempre com aquele peso, né, de que aquele fantasma, aquele ser, ou era alguma coisa demoníaca, e sempre com esse lado cristão, Essa né? coisa muito maniqueísta que, lógico, de novo, a gente está falando de um período muito tempo atrás, onde, né, existia um conservadorismo, considerando o tempo, a região, a história e tudo mais. A gente está falando de pessoas que nasceram em 1926, né? Mas hoje a gente está com esse olhar de ver que, por um lado, levar para as pessoas que tudo é demônio, que elas são culpadas, que isso daqui é a causa de tudo. Primeiro que você já sugestiona, você Sim. já faz com que a pessoa se sinta culpada, já põe um peso muito grande, a gente não sabe até que ponto isso dificulta ainda mais. Não que eu não acredite que os fenômenos existam, os fenômenos eles existem. Se tem um dos casos que eu acredito que foi real, independentemente dos Warren, até porque eles não atuaram tanto nesse caso, eles foram meio que mandados embora, é o caso da família de Enfield, lá de Londres, da menina que falava com a voz do velho, né? Porque teve muito registro de outras pessoas, não dos Warren, sobre aqueles fenômenos, né? A gente vai trazer depois esse caso, que é um dos casos que eu gosto mais. Então, assim, os fenômenos, eles acontecem, eles existem. Eu acredito que naquela época muita coisa aconteceu, mas também a gente tem essa influência do período, dos filmes, e até das próprias pessoas, né, dizendo, é isso, então... Eu acredito, como a gente disse, que o fato dela ter estudado no colégio de freiras, o pai com contato com o padre, né, falando de exorcismo, que ele ouviu isso, então a fé teve um peso muito grande. Até um determinado ponto, a fé é importante porque é uma ferramenta a mais para lidar. Precisa ter algo, né? Com os fenômenos. Por outro lado, a fé, muitas vezes, ela te dá você fica tendencioso. A religião, né? Você olhar de uma forma e necessariamente aquilo não abrange as possibilidades de um caso. É o que a gente já comentou em outro vídeo, né? Falando sobre o olhar amplo que a gente tem que ter sobre os fenômenos e tal, tanto psicológico, espiritual, religioso e tudo mais, a história da família e tal. Claro, nós estamos aqui falando sobre isso em 2025, de novo, contextualizando, a gente está aqui metendo pau nos Warren, não é isso. Como o Wagner falou, eles realmente contribuíram dentro de um contexto histórico para se ter um olhar para o fenômeno, de se ver que algo realmente acontece ou acontecia. Uma investigação paranormal. Uma investigação, e que, por um lado, a ciência não leva a sério, né? Do outro lado, a igreja, a própria igreja, por vezes, para ir lá ver o caso, se estava acontecendo ou não, é muito burocrático, porque depois dos casos de Anneliese Mitchell, por exemplo, a igreja ficou muito mais resistente a aceitar qualquer caso como possessão. Então, os Warren, naquele período, era o que se tinha das pessoas terem um suporte, e tiveram, né? E a questão também não é que o cristianismo é ruim ou errado, mas é como as pessoas entendiam aquilo e pesavam aquilo, né? E como até hoje, a depender de outras religiões também, se entra sempre numa unilateralidade, é perigoso, né? Então, essa história dos Warren é muito interessante para a gente trazer essas reflexões e olhar para esse hoje também, né? Agora, é interessante a gente comentar quais tipos de fenômenos, né, eles acabavam enfrentando, certo? Eles trabalhavam com diversos fenômenos sobrenaturais, com diversos casos que chegavam até eles, porque, tipo, as pessoas só tinham eles, né? Então, muitas coisas chegavam. O que a gente, no senso comum, sabe, são os casos mais famosos por causa dos livros e dos filmes, mas eles lidavam com diversos fenômenos. Claro que o fenômeno mais conhecido é o fenômeno de possessão. Sim. Né, que
no começo era visto mais como uma possessão demoníaca, e já décadas depois, no fim, né, da vida deles, eles já começaram a entender também, porque eles foram também mudando a visão deles sobre as coisas, né, até numa entrevista do neto deles, acho que é Christian o nome dele, ele fala que no começo os avós, tudo, até o rock and roll, eles achavam que era coisa do demônio, né, e depois, com o passar dos anos e das décadas, eles foram mudando a visão das coisas, né, mas possessão era um dos fenômenos, assombração, né, no sentido da casa estar assombrada, ou da pessoa estar assombrada, não necessariamente chegando em vias de possessão, que é um dos estágios mais avançados, inclusive, eles tinham nomenclaturas dos tipos de estágio, de infestação, a última era possessão, e tinha mais uma que era mais suave, que agora eu não lembro o nome. Então eles tinham uma técnica, que até você já vai começar, já você vai falar, né, mas eu vou me basear aqui dos filmes, né, só para a gente situar um pouco os tipos de fenômenos que os próprios filmes abordam, inspirado nos casos reais. Quais filmes foram inspirados, bem assim, de longe, né? Com a liberdade criativa. De Hollywood, nas histórias dos Warren, ou até mesmo não exatamente em uma história especificamente, né? Então nós temos aí o filme A Freira, que foi lançado em 2018, e conta um caso que teria acontecido em 1952, né? Onde aí se trata de casos de possessão. Tem o caso Annabelle, que teve 3 filmes, né? E que foi inspirado em histórias da década de 70 e 60, e aí a gente está falando de um caso de possessão ou de assombração, né, Wagner? Eu acho que mais de uma boneca. Aí depende muito, né, que pode ser um objeto amaldiçoado, pode ser um objeto que serve de morada de um ser, né, que pode ser, vários tipos podem. Os Warren diziam que a boneca tinha um espírito de uma criança. Sim. Então seria uma possessão da boneca, não de uma pessoa e nem de um lugar, de um objeto. Tá? E aí nós temos os filmes Invocação do Mal, que o primeiro foi em 2013, que conta a história da família Perron, que aconteceu em 1971, e que também era um caso de possessão. Invocação do Mal 2, que foi lançado em 2016, e aí conta a história da família de Enfield, em Londres, né, que aí é um caso de poltergeist, não é só uma possessão, embora acabou-se tendo uma possessão, mas antes disso teve os fenômenos poltergeist no ambiente. E Invocação do Mal 3, que também é um caso bem conhecido, foi lançado o filme em 2021, que foi o último, caso que aconteceu em 1981, da família que o rapaz, uma criança, ela foi possuída, aí o namorado da irmã do menino chamou o demônio para ele, para abandonar o menino, aí o usuário falou que não devia ter feito isso e tal, aí tudo se acalmou. Tempos depois esse rapaz matou uma pessoa, e aí ele diz que foi por causa de possessão, né, e isso foi até a julgamento, esse argumento de defesa, tá? Então aqui a gente também tem um caso de possessão. Então a possessão está muito ligada aos casos que os Warren pegavam, pelo menos os que ficaram mais famosos, e eles tinham modos operantes deles de trabalharem, né, Wagner? Sim. Então, por exemplo, parte do que eles lidavam, como a gravação de vozes, vídeos, orações, como a gente já falou, de água benta, de todo esse tipo de coisa, que eram várias formas de você lidar com aquele caso específico. Muito pautado na fé deles, mas eles também tiveram ajuda de alguns especialistas, né? Sim. Por exemplo, padre, mas aí não era de uma forma oficial, pela igreja, alguns outros profissionais. Então a gente percebe que no decorrer da carreira deles, eles começam a colocar outros profissionais, não somente ele e a esposa, o Ed e a Lorraine, mas também acrescentar outros para dar ali um posicionamento mais claro. Para ver de todos os lados. Isso. Então eles também faziam, pelo menos segundo os livros, a gente até vê no filme,
e nos livros comenta, e também a gente viu entrevista com eles, né, as entrevistas mais antigas, na qual eles iam, no caso, que eles tiveram mais participação, né, eles faziam uma entrevista, procuravam ver se existia ali questões psicológicas, eu não sei até que ponto, de profundidade, né, considerando o período, talvez, acho que eles também devem ter contado ali com alguma consultoria médica na área da saúde, mas o que a gente mais vê é essa consultoria religiosa. Mediúnica, né? Porque o Ed não era padre, né? Ele não tinha autoridade sacerdotal, né? Então eles contavam com padres conhecidos para ajudar no processo, né? Quando a igreja não dava ali uma autorização oficial. Então eles foram se munindo ali, até que a gente estava falando da questão mais multidisciplinar, embora ainda dentro, né, no período da égide católica, mas eles foram abrindo, né, esse leque para poder avaliar de uma forma mais profunda. E também, no caso, por exemplo, do poltergeist de Enfield, tiveram outras pessoas em paralelo, não ligadas necessariamente aos Warren, que foram pesquisar e foram gravar, filmar e tudo mais. O que é curioso que a gente estava falando, os Warren, eles pareciam ter toda uma técnica, né, de chegar, de entrevistar, de gravar, de filmar. Então eles tinham uma primeira parte de registros, né, de uma avaliação, e daí eles partiam para intervenção. Né? Então, realmente, verificamos, aconteceu o fenômeno, registramos o fenômeno, isso aconteceu, o fenômeno poltergeist aconteceu, o fenômeno de possessão aconteceu, então agora vamos intervir. E aí eles tinham as técnicas de intervenção, né? Sim. Que normalmente eram pautadas na fé, né? Sim, então, orações, muitas orações, oração do terço, principalmente a Lorraine, né? Usava o terço, a gente vê ela muito com o terço. O Ed, embora ele não fosse um padre, ele não tinha uma autoridade espiritual, ele também, em último caso, ali no desespero, ele usava o exorcismo romano, né? E aí eles chamavam também o padre, por vezes também com intervenções de mudar de lugar, de abençoar o lugar, de fazer purificações, colocar objetos sagrados, né, santos, cruzes e tudo mais. E hoje, Cris, como hoje nós, bruxos, lidaríamos com essa situação? Porque o tempo foi passando e a forma de entender esses fenômenos também foi mudando, ela né? foi se atualizando nas possibilidades, né, que existem hoje, e sob outras óticas também, né, como a própria bruxaria em relação a isso. Sim, por isso que é importante a gente contextualizar o período dos Warren, que de lá para cá, primeiro, as religiões tomaram muito espaço, né? Então hoje a gente tem o catolicismo, mesmo dentro das religiões de base cristã, elas se expandiram de décadas para cá. Então a gente tem aí o crescimento de outras religiões, de espaços religiosos, e cada um vendo, né, a sua forma. Então tem outros olhares, e com isso tudo foi se desenvolvendo, foi se ampliando. Em paralelo a isso, a ciência também foi, né, descobrindo muito sobre saúde mental, sobre psicologia, e mesmo assim a psiquiatria, se a gente parar para pensar, a década de 40, ainda estava numa época também de lobotomia. Então, quando a gente olha para um contexto histórico, a gente vai ver que naquele período não tinha muitos recursos, ou ficava muito na alçada da religião, dos fenômenos religiosos e espirituais, ou a ciência dizia que tudo aquilo era loucura, não existia um meio termo. Então hoje é mais fácil, e acredito que daqui 10, 20, 30 anos vai ser mais ainda, hoje a gente tem mais entendimento, mais recursos, né, os caminhos religiosos se abriram, se expandiram, até mesmo o catolicismo, né, ampliou os seus horizontes. Então hoje a gente vai falar com base depois de todas essas mudanças,
que a gente tem. Inclusive, a bruxaria hoje, ela é vista como um caminho espiritual ou filosófico, ou pessoal, seja como cada um coloca, só que na época dos Warren, a bruxaria era vista como satanismo. Seria uma das coisas que eles lutariam contra. Exatamente, tanto que tem uma das histórias que, pelo menos na ficção, né, é colocada como a bruxa, né, o pacto da bruxa com o demônio, bem aquela coisa que a gente vê no cinema. Então, hoje mesmo, também a bruxaria, embora ela tenha aí toda uma diversidade de olhares, de vertentes, etc., hoje na bruxaria a gente também tem um olhar de poder também trabalhar com esses fenômenos. Sim. E outras religiões também, como a Umbanda, o Candomblé, a Igreja Católica, o Espiritismo, como eu disse, eu trabalhei 8 anos com desobsessão, né? E eu vi coisas que se tivesse na década de 40 e 50, ia dizer que era possessão, né? Então tudo foi evoluindo. Então, chegando à sua pergunta, né, que a gente parou para pensar, o que nós, enquanto bruxos e pessoas, né, com uma espiritualidade e com essa visão ampla dos fenômenos, o que nós poderíamos fazer para ajudar uma família, ou um grupo, ou pessoas que estivesse passando, por exemplo, como o caso do poltergeist de Enfield? Uma das coisas que eu acho importante, que eu acho que não foi trabalhado muito, que é o registro das coisas. Por exemplo, quando a gente entende que se há um fenômeno, a gente tem que analisar sobre uma ótica psicológica, psiquiátrica, sobre o histórico da família, analisar o local, aquela casa, enfim, analisar sobre a maior quantidade de ângulos possíveis. Sim. E registrar. Porque se você abre um caso e vai colocando laudos, vai colocando vídeos, vai estabelecendo ali um registro, não só isso facilita na veracidade do fenômeno, no sentido de está acontecendo um fenômeno, né? Mas também para as próximas gerações poderem estudar isso. Então, tudo que é registrado com a maior quantidade de detalhes, que você possa, não só isso vai favorecer os pesquisadores, como a própria história, né? Então, eu acho que importante, como bruxo, todas as práticas que a gente fizesse, filmar, deixar registrado, essa família, ou esse lugar, ou essa pessoa vai passar também por outras disciplinas, então vamos fazer com que cada um passe por uma avaliação, claro, na medida em que uma família aceite esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter esse aval da família, mas que tenha ali justamente uma avaliação do ponto de vista da parapsicologia, da psicologia, da magia, da espiritualidade, para que a gente possa, né, saber exatamente informação liberta. Até porque, por vezes, um fenômeno, ele não vai abarcar só uma origem ou uma causa. Sim, sim. Ele pode ter mais de uma. Exatamente. Né? Mas isso é psicológico. Por vezes, existe realmente um ataque espiritual, uma possessão, uma questão, e ela justamente está acontecendo porque já existia uma fragilidade psicológica, ou emocional, ou até mesmo uma condição de saúde mental, né, ali, ou as duas coisas, né? Teve um período que, muitos anos atrás, o grupo espiritual que eu fazia parte, a gente ia dar passe em pacientes de um hospital psiquiátrico, né? E o grupo era um grupo muito experiente mediunicamente, e a gente conseguia sentir e ver pacientes, em alguns casos, pacientes que realmente tinham ali problemas de saúde mental, e pacientes que, na verdade, tinham, mas que também era gerado por desequilíbrio espiritual ou assédio espiritual. Por isso que a gente ia lá, dar passe e tal, e depois fazia os trabalhos de encaminhamento, né? Então, às vezes uma coisa leva a outra, ou às vezes a pessoa ela já tem um certo desequilíbrio que abre, né? Então, a multidisciplinaridade dentro desse olhar, ele é importante, até porque o fenômeno ou a questão, ela pode também
estar envolvida com mais de uma questão Sim. da vida da pessoa, tanto psíquica quanto espiritual, né? Então, sim, fundamental isso, e avaliar. Então, ao mesmo tempo, tendo esse olhar de não ir com olhar tipo, já deduzindo que aquela família está dizendo isso, então aquilo é loucura, né, é patológico, né? Mas também já não dizer, nossa, é espírito, nem 8, nem 80, né? Vamos ver o quadro psicológico, vamos ver também o aspecto espiritual, e como a gente até comentou, eu comentei no outro vídeo nosso, dentro da própria ciência, né, da psicologia, e de novas abordagens que a própria psicologia tem, como a psicologia anomalística, a gente vai ter também um diagnóstico e um olhar diferenciado para os fenômenos, porque, como diria até o próprio Jung, né, os fenômenos espirituais, religiosos, sobrenaturais, que ele também pesquisou muito, como um cientista, também são fenômenos humanos, também são experiências humanas, e como tal elas devem ser registradas, pesquisadas, como você estava falando, né? Não só por uma alçada, só que vai estudar poltergeist são os caminhos religiosos. Não, a ciência tem que pesquisar também. E se os Warren tivesse tido recursos naquela época, sim, de registrar tudo e relatar isso para a ciência estudar, talvez a gente também tivesse avançado muitas coisas. Sim. A própria questão da magia, quando você registra o tipo de magia que você utilizou, os símbolos, a magia, você também começa a ter uma informação do que utilizar em casos semelhantes. Uhum. Né? Claro que muitas vezes você tem mais de um elemento, não somente na questão psicológica ou espiritual, mas na questão dos fenômenos. Você pode ter tanto um fantasma, quanto um demônio, quanto no mesmo lugar. Verdade. Não precisa ter só um ser, pode ter vários. Se você tem um portal ali que foi aberto, tá aberto, vem o que tiver que vir. Então, muito a gente precisa de informações sobre o que a gente está lidando, para saber o que vai aplicar, e para que a gente possa registrar essas práticas, para que mais bruxos no futuro, mais pessoas possam também aprender essa ferramenta. A própria tábua Ouija. A própria tábua Ouija. Que muita gente também não sabe as possibilidades imensas que ela tem. E positivas, sim, né? Porque se às vezes a pessoa não tem uma habilidade mediúnica ou parapsíquica, ela vai usar ferramentas de apoio para isso. Para comunicação. Ouija pode ser, assim como hoje em dia tem os equipamentos também. Sim. Né? Agora, a gente estava falando da psicologia, da psiquiatria, da espiritualidade, mas a gente tem que ter, como o Wagner está falando, pessoas capacitadas parapsiquicamente ou psiquicamente, com sensibilidades parapsíquicas para sentir. Porque por mais que a gente tenha também, que nem hoje em dia a gente vê os caça-fantasmas, né? As pessoas que hoje pesquisam os fenômenos de diversas formas, usando também equipamentos eletrônicos, e ok, eu acho que a gente também tem que usar tecnologia a nosso favor, mas tem certas coisas que a tecnologia ainda não consegue trazer. Sim. Certas sensações, percepções, sentimentos. Existem habilidades parapsíquicas que vêm pelo sentimento, pelo sensório, ou pela visão, ou pela audição, né? Então precisa ter pessoas desenvolvidas. E para ter pessoas desenvolvidas, as pessoas têm que se dedicar ao desenvolvimento, né? Então, de entrar no ambiente, sentir, e ver e perceber, e existem diversos tipos de sensibilidade. Então, realmente, ter pessoas preparadas para isso e ter quem as prepare também, que já tenha essa habilidade. Sim. Que são coisas que a gente também fala na bruxaria, na magia, a própria magia, o caminho da bruxaria e o caminho da magia são caminhos que a gente tem que ter uma sensibilidade. Um treinamento, né? Tem que ter uma intuição mais forte, tem que ter uma sensibilidade, porque a gente lida com o oculto. Sim. Né? Mas a gente estava até se perguntando, né, por que antigamente tinha muito mais fenômenos do que tem hoje, né? Hoje em dia não tem tantos fenômenos poltergeist. Claro que a gente tinha muitos fenômenos no hemisfério norte, né? Se por um lado as pessoas naquela época tinham menos conhecimento científico, menos conhecimentos, eram mais impressionáveis, não dizendo que os fenômenos não necessariamente não existiam,
Hoje as pessoas acreditam menos também nas coisas, as pessoas estão mais céticas, né? Então às vezes acontecia algum fenômeno, mas ela explicava aquilo de outra forma, ou muitas vezes as pessoas eram internadas, né? Então a gente também tem que voltar a olhar para esse lado da vida humana, né? Agora, do ponto de vista prático, o que nós faríamos, né? Então, como o Wagner estava falando, de ter esse olhar multidisciplinar, então a gente iria até o local, conversar com os envolvidos, fazer os registros necessários, né? Tá acontecendo um fenômeno poltergeist, vamos gravar isso. Tem que ter um registro para pesquisa e tudo mais, até para efetivar que realmente existe ali um fenômeno sobrenatural ou paranormal. Senão fica palavra contra palavra. Exato. Né? Para depois fazer um diagnóstico de o que está causando esse fenômeno. Sim. Né? Que nem eu estava lembrando que a gente assistiu Poltergeist, né, esses dias, que é outro filme que a gente quer vir falar. Eu lembro quando a mãe fica toda feliz porque a cadeira anda daqui e ali. E ela nem imaginava por que aquilo estava acontecendo, o que estava gerando aquilo e as consequências daquilo. Sim. Né? Então a gente tem que ver a origem. Então está acontecendo um fenômeno, por quê? O que está causando? Nem sempre é demônio ou é espírito, pode ser habilidades parapsíquicas humanas, a própria mente humana, as emoções humanas podem provocar fenômenos paranormais, sobrenaturais, mas existe também uma variedade de seres extrafísicos que também, junto com o ser físico, que tem uma habilidade parapsíquica, né, que pode gerar, pode ser coletivo, pode ser da casa, pode ser elementais, pode ser muitas coisas, então tem que ter esse diagnóstico, ou até mesmo como você falou, pode ser multifatorial até do outro lado, né? Pode ser mais de um tipo de ser. Então tem que ver isso. Por quê? Porque a depender da origem e de como esse foco atua em cima de quem ou do que, porque vai ter um foco facilitador, sim, tem o outro lado, tem um foco facilitador e tem que trabalhar esses dois lados, porque senão não adianta, né? Para aí saber qual tipo de intervenção vai se fazer, né? Que nem os Warren trabalhavam com a egrégora católica, só que nós, bruxos, sabemos hoje que, a depender do tipo de egrégora, energia ou força que está ali atuando, se for uma força extrafísica, pode ser que essa egrégora não resolva, pode ser que seja necessária uma outra egrégora. Sim. Outra coisa, a depender do que está causando, pode ser que se precise de uma autoridade espiritual, ou pode ser que não, porque se for parapsíquico humano, não é uma questão de energia, de ataque espiritual, que você tem que defender ou trabalhar. Não, a pessoa tem que ter um conhecimento das suas potencialidades parapsíquicas, é emocional, é mental, né? Então nem tudo é espiritual. Então é muito amplo, né, Wagner? Por isso que é importante obter as informações. Só aí que dá para se definir a conduta, o que vai ser utilizado, é só através das informações. E às vezes eu já atendi casos, nós já atendemos casos, né, Wagner, assim, de maldições familiares, de maldições ancestrais. Eu lembro de uma vez que uma cliente, que a família tinha uma grande empresa, tem, né, até hoje, e do nada a empresa começou a ir de mal a pior. E aí, avaliando, olhando no oráculo, pela sensibilidade, foi se vendo que existia uma rixa de família, já que vinha de gerações, e que, né, todo ali um contexto de falecimento de uma das pessoas mais antigas da família, e não adiantava você, aí a gente entra na questão da magia, mesmo na magia, quando eu vou fazer magia para alguém, eu vou ver esse objetivo, e se não tem implicações ali desse objetivo, que algo está atrapalhando. Não adianta fazer uma magia de prosperidade se existe alguma coisa muito mais antiga que está atrapalhando, que vem de gerações. Sim. Eu tenho que resolver isso lá atrás. E por vezes certos fenômenos, a gente está falando de fenômenos mais complexos, né, sobrenaturais e parapsíquicos, mas muitas vezes, sem a gente saber, na vida do dia a dia comum,
como a gente atende há muitos anos, algumas décadas, né, Wagner? Às vezes a pessoa ela vem trazer ali uma questão de que na vida dela a vida não anda por N coisas, e às vezes pode ser uma maldição, ou até mesmo uma presença de um espírito que ele não mexe, não se torna um poltergeist, não é uma grande assombração, mas assombra a pessoa de forma silenciosa, e ela passa décadas da vida dela ali, sem sucesso, ou com doença, né? Então são muitas nuances para a gente olhar e para isso ter uma avaliação, um diagnóstico, para aí saber qual a intervenção. Sim, sim. Né? E vocês? O que vocês acham dessas questões? Como que vocês entendem que é a melhor conduta para se ter, para lidar com esse tipo de ser ou de fenômeno? Sim, e vocês já vivenciaram na vida de vocês questões de assombração, de paranormalidade, até mesmo nas práticas de magia, de bruxaria, quando dá ruim. Lá no começo, quando a gente está tentando, né, aprendendo, às vezes pode acontecer alguma coisa, e aí, por vezes, vai precisar de auxílio de alguém mais experiente para colocar as coisas em ordem, né? A gente está falando aqui numa escala maior em função da vida dos Warren, mas no caminho da bruxaria, da magia e outros caminhos feiticeiros, né? Que a gente lida diretamente com o oculto, se a gente não tem uma experiência, se a gente não sabe lidar, alguma coisa pode dar errado. Como a gente estava falando da Ouija. A Ouija, ela foi um bode expiatório para os Warren, né? Mas a gente não tira também o mérito de que realmente pode ser que alguma coisa pode ter dado errado em função da Ouija, mas não por causa da Ouija em si, mas pela forma como a pessoa utilizou a Ouija por falta de conhecimento, e por achar que é uma brincadeira e tudo mais. Assim como a gente poderia ter feito a mesma coisa por um desconhecimento, uma negligência, com alguma prática espiritual, ocultista e mais. Exato. Né? Então, a Ouija em si não é a vilã, e como a gente já fala há muitos anos, né, Wagner? Tem muitas formas também positivas de se utilizar a Ouija. A Ouija não é sinônimo de atrair demônios, tanto que a gente explica isso em lives que temos no Via Paganos, e vamos ter mais nos Corvos do além dos cursos, né, que a gente ministra justamente na intenção de esclarecer, de elucidar, assim como a gente está fazendo isso aqui, através da história dos Warren, mas para levantar essa questão, que também é atual, de como hoje a gente olha para as questões sobrenaturais, paranormais, né? E como qualquer ferramenta mágica, você tem que saber usar. Sim. Porque qualquer ferramenta, se você não utiliza de uma forma eficiente, com conhecimento, aquilo pode ou não te ajudar nada, ou atrapalhar. Depende muito. Sim, até acender uma vela, né, e chamar qualquer coisa que você não tenha experiência, pode ser negativo. Mas acender uma vela também pode trazer muita proteção, muita luz e muita tranquilidade, certo? Então é isso, meus queridos. Deixem aí nos comentários, né, se vocês já passaram pela experiência, o que vocês estão achando desse tema, se vocês querem mais sobre temas assim. Nós vamos trazer ainda mais histórias, né, das quais são embasadas do casal Warren, tanto dos livros quanto dos filmes. Vamos falar dos filmes. Qual dos filmes, a gente não vai conseguir trazer todos os filmes, né? Pelo menos os filmes da Invocação do Mal. Qual que vocês gostariam dos 3 que nós destrinchemos aqui, tanto para fazer uma comparação da realidade com o filme, e como a gente lidaria, né, Wagner, enquanto bruxos, para lidar com o que se vê no filme, ou que se vê na história real. E vamos trazendo aqui mais informações sobre o sobrenatural, paranormal, através de filmes e séries, livros, para a gente enriquecer esses conteúdos. Então, sempre coloque as sugestões, que nós lemos com carinho, e na medida do possível a gente vai elaborando o nosso programa com a ajuda de vocês. E para que a gente possa fazer ainda mais programas assim, que nós julgamos ser também de informação pública, né, Wagner? A gente pede
para que vocês curtam, compartilhem, para que essas informações cheguem até mais pessoas, para que a gente também tenha um engajamento, para que a gente possa manter esse programa, pois a gente quer pesquisar mais, a gente quer buscar mais informações e também falar das nossas experiências, e para isso a gente precisa de tempo. Então, curta, compartilhe, comentem e vamos para o próximo episódio, né, que vai ser surpresa. Exato. Então depende aí do que vocês vão escolher, de qual filme dos Warren vocês gostariam que nós falássemos, ok? Então, Corvos, até a próxima. Até uma noite muito sobrenatural para vocês. Tchau, tchau.